Olá, hoje estou aqui mais uma vez para ensinar-lhes. Eu sou o professor Micael e hoje nós vamos aprender sobre estatística. Como tudo começou, para que serve, qual a utilidade dela na matemática. Enquanto minha gatinha daqui deitada, dormindo. Vamos para a nossa aula? Estatística e probabilidade. Tá? Inicialmente nós vamos começar falando sobre estatística, que é um assunto muito importante, é um assunto que é visto em todos os âmbitos aí, né, do mundo afora. Vira e mexe você vê uma estatística, né, sobre o Covid, uma pesquisa sobre isso, sobre aquilo, sobre uma empresa que cresceu, uma empresa que caiu, sobre a quantidade de assalto, a quantidade de assassinato. Tudo o pessoal faz pesquisa, faz a apresentação de valores. Vixe, Maria, subiu aqui o negócio. Para nós entendermos sobre estatística, nós primeiramente devemos entender a origem dele. Daqui vem trazendo o seguinte: a estatística é o ramo da matemática que possibilita coletar, descrever, organizar, analisar e comunicar dados a respeito de uma população ou de um fenômeno. Quando nós falamos sobre população, está dizendo não apenas a população mundial de pessoas, mas uma quantidade de coisas, tá bom? Os primeiros dados estatísticos aparecem há muito tempo, eles apareceram há muito tempo, ao mesmo tempo em que ocorria o desenvolvimento da escrita. Então você pode perceber que tem tempo, hein? Registros históricos, que são informações que encontramos em vestígios de civilizações anteriores à nossa, de mais de 2.000 anos antes de Cristo, apontam o uso de processos que hoje chamaríamos de estatísticos. Não sei quantos leem a Bíblia, A Bíblia ela foi escrita. O primeiro escritor aí registrado é Moisés, que ele escreveu os Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. E se você observar, lá tem várias estatísticas. Você pode perceber que a história registrada aí, ela se casa justamente com os relatos bíblicos. Tá vendo? Então, a Bíblia é verídica aí, Grandes impérios da antiguidade, como o Cimério, os egípcios, os chineses, e da América pré-colombiana, maias, astecas e incas, eu acho que vocês já estudaram isso, eles fizeram uso do levantamento e do registro de dados quantitativos para obter informações sobre sua população, suas riquezas, especialmente para fins administrativos, tributários, relativo ao pagamento de impostos e também em relação aos afins militares. Por que era importante? Porque as pessoas, principalmente os líderes de cada nação, eles tinham que saber a quantidade de coisas que ele tinha. Ele era rei, mas de quantas pessoas? Qual era o território? Qual era a sua riqueza? Então, existia a necessidade de haver um registro sobre essa quantidade. Por isso que se havia aí os... Como é que se diz? Esses relatos. Continuando. Talvez em virtude dessa aplicação, o termo estatística derive da palavra latina status, que significa condição, situação, ou, em sentido mais amplo, estado. Como é que se está? O uso do termo para denominar esse campo de estudo é atribuído a Gottfried Akershus. Ele nasceu aí em 1719 e morreu em 1772. E era professor da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Falando chique eu. Cheio. Na atualidade, a estatística é essencial para o desenvolvimento de todas as ciências e está presente no cotidiano por meio de índices, tabelas e gráficos. E a gente vai aprender também a construir as tabelas, construir gráficos, partindo justamente dessa ideia de registros, de pesquisa, que é o que vamos estudar. Em relação à coleta e organização, olha só o que acontece. Aqui temos um exemplo,
Uma bióloga realizou uma pesquisa sobre o comprimento da cauda dos leões adultos que vivem em determinada região. Durante o estudo, ela mediu a cauda de 30 leões e em seguida anotou em um quadro as medidas obtidas. Em estatística, o conjunto de todos os elementos que contém uma característica a ser estudada é chamada de população estatística. Então, repetindo, quando a gente fala sobre população estatística, esse conjunto de coisas que está sendo estudado, tá? No caso, o que está sendo estudado? A cauda dos leões, tá? Na pesquisa realizada pela bióloga, a população estatística corresponde a todos os leões que vivem na região escolhida. Continuando, quando uma pesquisa considera todos os elementos da população, ela é denominada censo, né? Quando você usa tudo. Então, se por exemplo, na sala de aula tivessem 15 alunos, se a gente pegar todos e fazer a pesquisa sobre a idade de todos esses 15 alunos da sala, é chamado de censo. Por quê? Porque está utilizando todos os elementos da população. Estaríamos usando todas as pessoas da sala. Porém, nem sempre é possível pesquisar todos os elementos de uma população estatística, pois em geral, a população a ser pesquisada é muito grande. Quando isso acontece, limitamos a pesquisa a uma parte da população e assim chamamos de amostra. Quando se tem aí eleição, período político, né, para saber quem poderia ganhar, você observa que a maior parte ele não vai fazer uma pesquisa do todo, né, porque não tem como, só no dia da eleição mesmo. Então ele pega uma quantidade representativa, que é chamada de amostra. Ok? No caso da pesquisa realizada pela bióloga, a amostra corresponde a 30 leões que tiveram a sua cauda medida. Ao escolher uma amostra, é necessário que ela represente a população. Por exemplo, se a gente fosse falar sobre o machismo, né? Eu não posso pegar as opiniões apenas dos homens. Por quê? Porque não está ampliando aí, representando a população geral. Então tem que pegar, fazer a pesquisa com homens e mulheres, para saber a opinião dos dois, né? Para nenhum puxar a sardinha do outro. Ok? Isso significa que a amostra deve apresentar todas as características da população que apresenta e também deve ser imparcial, ou seja, ela deve integrar proporcionalmente todos os elementos da população. Existem várias técnicas para escolher uma amostra de modo a garantir que ela represente, da melhor maneira possível, a população da qual foi retirada. E esse assunto será estudado nos anos posteriores. Mas, por enquanto, você tem que entender isso, tá? Quando se pegar uma amostra, tem que ser imparcial. Representar, aquela quantidade tem que representar o elemento todo. A coleta de dados, ela pode ser feita por meio de observação, pode ser feito por meio de contagem, medida, questionário ou então de entrevista. Então, existem esses meios. Tem gente que faz a coleta de dados apenas observando. Exemplo, se nós fôssemos pesquisar sobre o que os macacos gostam de comer, né, lá na floresta amazônica, você não vai sair pesquisando, perguntando: vem cá, macaquinho, você gosta de quê? Não tem como perguntar a ele que ele não vai responder. Então, esse tipo de coleta de dados é através de observação. Então, observa-se o animal, né? E aí depois, conforme o que estiver observando, vai determinar o que ele gosta de comer, porque vai ser observado que ele come mais banana, come mais tal tipo de fruta, tá? Então, existem esses tipos de coleta de dados. E tem aqueles também que pode ser através de questionário ou através de pergunta, né? A medida da cauda dos leões, ela é
variável, né? A variável da pesquisa, ou seja, a característica que se quer estudar. Uma variável ela pode ser quantitativa, né? Quando assume valor numérico associado à contagem ou medida, ou ela pode ser qualitativa, quando o valor da variável é expresso por um atributo. Ou seja, quando a gente fala assim sobre pesquisa quantitativa, está falando sobre quantidade, altura, o tamanho da cauda aí do leão, tá? Sobre a idade, sobre o peso de alguma coisa. Então essas coisas que mexem com números é quantitativa. E quando for qualitativa, representa a gosto, a qualidade, né? Como o nome vem dizendo. Por exemplo, a comida preferida, né? Se fosse pesquisar a cor preferida das pessoas, ou o local que mais gostou, o filme que gostou. Então, não vai ser um número, vai ser uma representação, uma qualidade, né? Alguma coisa assim do gênero. Ok? E aí, como vimos, após medir a cauda dos leões, a bióloga anotou os dados em um quadro, que é justamente esse daqui, ó. A partezinha aqui de cima. Os dados assim apresentados, elas são chamados de dados brutos, porque você se coloca de qualquer jeito. Essa apresentação, ela não favorece a observação de regularidade ou tendência dos dados. Para isso, é conveniente organizá-los em ordem crescente ou decrescente. E aí, então, chamamos de rol. Tá? Então, se eu colocar de forma crescente, reorganizando aí, é chamado de rol. Com o rol de dados, podemos facilmente obter a amplitude da amostra, que é a diferença entre o maior e o menor, entre o maior e o menor valor. Também podemos verificar a frequência absoluta de cada medida, que corresponde à quantidade de vezes que cada valor aparece na amostra. Com os dados organizados dessa forma, fica mais fácil apresentá-los em uma tabela de distribuição de frequências. E aí, quando fala sobre frequência absoluta, é justamente para saber a quantidade que se repete. Depois que ela fez o rol de forma crescente, a gente pode perceber qual é a quantidade que mais se repete. Fica mais fácil de se ver do que em cima. Você já pode ver de cara que o 90 se repete várias vezes, o 85 se repete várias vezes, porém o 99 se repete muito pouco, o 96 também se repete muito pouco. Então, quando você faz assim em forma crescente ou decrescente, você visualiza melhor essa frequência absoluta, essa quantidade que se repete. E então é feita aí a distribuição do comprimento da cauda dos leões. Eu construo uma tabela, que é justamente o que a gente vai aprender a fazer. Construo uma tabela, a medida de caudas, né? 82, 95, e a quantidade de cada um, que é chamado de frequência absoluta. E aqui, para finalizar, nós vamos ver sobre a apresentação de resultados. Tá? Já aprendemos a interpretar e a organizar dados em tabelas e gráficos estatísticos. Essas representações são utilizadas tanto com o objetivo de organizar os dados obtidos em uma pesquisa, a fim de observar padrões de comportamentos das variáveis, como para comunicar os resultados encontrados. Quando nós colocamos um gráfico, nós observamos com a melhor amplitude os valores que foram obtidos. E existem alguns gráficos que eles são padrões. Por exemplo, o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Tá? No caso, se fôssemos comparar aqueles leões, aqui embaixo seriam os centímetros, de 82 a 99, e aqui seria a quantidade que cada um representa. A mesma coisa seria aqui no gráfico de barras. É parecido com o gráfico de colunas,
Só que aqui tá de lado, né? É um gráfico de colunas virado, tá bom? Os outros dois tipos de gráfico, nós temos o gráfico de setores, alguns conhecem como gráfico de pizza, e o gráfico de linha, tá? O gráfico de setores, ela apresenta em porcentagem. Então, para você montar esse gráfico, você tem que fazer uma porcentagem das coisas. Agora, esse gráfico de linha, ele aparece mais quando é em uma empresa, né? Quando é assim de algum outro local. Porque na empresa vê a estatística subindo ou descendo, né? Para saber melhor como é que funciona a relação financeira, a relação de acidentes, dessas coisas, para subir e descer. Não sei se você percebeu, quem assiste o jornal, você observa que vira e mexe quando fala sobre o Covid-19, tem o gráfico que sobe e desce, né, em relação à porcentagem. Eles utilizam gráfico de linha. E aqui existem outros, né, que ajudam. Esse gráfico de linha aqui é justamente quando tem política. Aí, quantos opinaram? Fulano A, fulano B, né? Candidato tal. Quantos ficaram isentos? Quantos nulo ou nulo, né? Então é desse jeito aqui. E aqui chegamos ao final de mais uma aula, né? Espero que você tenha entendido sobre esse assunto, sobre a importância da estatística na nossa realidade. E espero que futuramente você consiga fazer a coleta de dados, né? Consiga colocar em uma tabela, representar através de um gráfico, né? E enquanto toda a aula rolou, ela ainda continua deitada, né, filha? Então, nos veremos no próximo encontro, tá? Na próxima aula nós falaremos sobre frequência relativa. E você é bem-vindo para assistir junto conosco. Um abração e tchau, tchau.